sua luminosidade específica se projetará ao redor daquele que estiver sob a sua influência, evitando que percamos tempo com outros estados interiores, ao mesmo tempo em que a intensidade dessa luz indicará se é um arrependimento fugaz ou se, realmente, atingiu as fibras mais profundas da alma. Terminada a explanação, Bezerra se voltou para o grupo e convidou: podemos ir? Além do querido médico, o grupo expedicionário era composto pelos experientes espíritos Ribeiro, Jerônimo e Adelino, que apoiaram os demais nos deslocamentos, além de Alberto, Alfredo, Horácio, Plínio, Lorena, Dalva, Cornélia e Meire, os trabalhadores desdobrados durante o sono de seus corpos. Nosso primeiro destino será um dos cárceres de nossa cidade. Não há melhor lugar para entendermos o peso da culpa e a ação do arrependimento do que esse, no qual os homens têm de enfrentar o peso dos equívocos na própria carne, recordando que não importa se a justiça terrena cometa erros ao aprisionar inocentes. O importante é que nos lembremos que a cada pessoa só acontece aquilo que está dentro de suas necessidades evolutivas, inclusive as injustiças decorrentes dos equívocos legais, fazendo cada um suportar os males que, um dia, tenham igualmente provocado. Poderia não merecer o cárcere segundo a exatidão dos cânones jurídicos, mas, em realidade, estava em débito com os códigos divinos, que o conduziram ao ambiente onde permaneceria com a finalidade pedagógica e expiatória. Impulsionados pela vontade firme do condutor do grupo que os organizou, Ribeiro, Jerônimo e Adelino, nos vértices de um quadrado, Bezerra localizou os outros no seu centro, criando um campo de forças que os circundava, protegendo os que eram menos experientes, ajudando-os nos processos de volitação até o destino. Vista do alto, a cadeia era uma grande mancha escura na qual a revolta, violência, ódio e conflito davam o tom, não importando se observassem o local das celas onde ficavam os presos ou o lugar onde se localizavam os escritórios administrativos. Soldados, agentes, funcionários, tanto quanto os detentos, todos pareciam prisioneiros de inferioridades morais e mentiras que os mantinham jungidos ao sistema repressivo para os aprendizados evolutivos indispensáveis. Fosse como cumpridores da sentença dentro dos cárceres ou como seus guardadores, todos estavam lá para que aprendessem que as quedas geram consequências para os que se projetam nos delitos. Os primeiros precisariam arrepender-se e procurar melhorar ao contato com o isolamento, enquanto que os guardas, funcionários, autoridades deveriam ocupar o lugar de auxiliares do reerguimento moral de seus semelhantes infratores, servindo-os com o desejo de ajudá-los na retomada da dignidade aviltada. No entanto, os condenados se perdiam na escola de crimes e violências enquanto que os não condenados se esmeravam na conduta promíscua, no explorar as necessidades dos encarcerados, através da concessão de favores ou facilidades mediante o comércio espúrio e vil de vantagens materiais ou outras, facilitando ou dificultando a vida dos apenados, segundo os ganhos conseguidos ao contato com os familiares que os visitavam. Extorsões e ameaças eram práticas consideradas normais naquele meio, fosse entre os presos, fosse entre os que deveriam fiscalizá-los. Não se incomodem na observação dos equivocados. Eles já assinaram a dupla condenação, que lhes garante, além da permanência neste ambiente infeliz, a partida para outra penitenciária mais distante. Nosso foco será encontrarmos os que estiverem tocados pelo arrependimento, advertiu Bezerra. Caminharam por pavilhões escuros, onde só se observava o conjunto de emanações pestilentas como moldura escura e densa revelando a natureza espiritual de seus ocupantes. No amontoado de corpos em sistema de promiscuidade, não havia como encontrar, segundo os critérios aprendidos, onde pulsassem as ondas do mais ínfimo arrependimento. Foi então que, ampliando a sua capacidade de penetração, Bezerra exclamou: vamos ao outro lado. Lá ao fundo, diviso a emissão de um campo de energias luminosas compatível com o que buscamos. Chegaram ao fundo onde, em cárcere abarrotado, homens se amontoavam na tentativa de dormir, enquanto outros não conciliavam o sono, ainda que a noite já fosse alta.
sem se prenderem na observância dos que se entregavam às necessidades do sexo animalesco em ambiente tão impróprio, fosse com a anuência de seus companheiros ou através da violência do mais forte sobre o mais fraco, o grupo pôde encontrar um homem infeliz, entregue à oração. Tratava-se de um rapaz que ali se achava já havia alguns meses e se entregara ao furto pelo desejo de obter ganhos mais rápidos para sustentar os filhos. Prejudicar o estabelecimento onde trabalhava e, depois de longos furtos, levantou a suspeita do proprietário que, cansado dos inúmeros prejuízos, flagrara o ladrão em pleno ato, surpreendendo-se ao constatar que se tratava do próprio funcionário. O benfeitor, que lhe garantira o emprego, era a sua vítima. Levado ao cárcere pela prisão em flagrante, não conseguiu liberdade por já ostentar a situação de reincidente. Naquele dia, o pobre havia recebido uma cartinha escrita pelos filhos, sob a guarda da esposa. O papel vinha grafado desordenadamente, já que cada filho queria fazer um desenho mais bonito do que o outro, como um presente ao genitor. Espalhadas pelas linhas, frases puras que diziam: "Papai, eu te amo. Tamo com saudade. Volte logo. Um beijão. Pai." A mãe lhes havia contado que o pai precisara viajar a trabalho e que demoraria voltar, mas queria colocar a cartinha deles no correio para que ele a recebesse. Naquele dia de visitas, então, a mulher havia ido à cadeia ao encontro do marido e colocara em suas mãos o pequeno documento junto com a amorosa carta escrita por ela mesma e que, apesar da precariedade de seus conhecimentos, vinha cheia do verdadeiro afeto, dizendo: "Meu bem, te amo. Quero que saiba que as coisas tá tudo bem. Os menino tá bom. Só a Michele que chora pedindo o pai. Eu sei que você é um homem bom e que se fez isso é pro que queria dar coisas boas pra nós. Mas quero te dizer que a gente prefere passar fome com você do nosso lado do que ter coisas boas com você longe de casa. Fui procurar um advogado do estado pra ver se ele faz as coisas andar mais rápido. Não faz nenhuma besteira aí dentro não, hein? Nossos filhos tão esperando a volta do pai e eu a do meu companheiro. Te quero. Tô com saudade. Beijo, Joana." A lembrança dos filhos, o carinho de seus pequenos, o amor e o sacrifício de Joana era alimento para o espírito de Benedito, o preso envergonhado que, naquele momento, segurando os pedaços de papel que lhe valiam mais que pepitas de ouro, chorava silenciosamente, improvisando uma prece a Deus, na qual pedia perdão por seus erros. Lembrava-se de seu ex-patrão a quem vinha furtando sistematicamente e a vergonha aumentava ainda mais o seu pranto. No entanto, a recordação do lar distante, do carinho dos filhos e da simplicidade ingênua e amorosa da esposa aprofundavam em sua alma o arrependimento por tudo o que já havia feito de errado na vida. E a oração que sua alma elevava ao Criador, do interior medonho daquele antro, era a marca pura do arrependimento verdadeiro. Nunca mais, jurava ele, iria realizar qualquer ato que prejudicasse os outros. Havia se iludido com o sucesso dos primeiros furtos, conseguindo bem sem esforço e se sentindo um bom pai por trazer para casa o que os filhos lhe pediam. Comprometia-se a suportar a cadeia além de jurar que, quando saísse, procuraria pelo ex-patrão e lhe pediria perdão pela atitude infeliz, pela fraqueza de caráter. Não sabia quanto tempo ainda permaneceria naquela situação tão dolorosa, mas, pela saúde dos próprios filhos, jurava que se emendaria, que superaria qualquer dificuldade através do trabalho honesto, ainda que fosse pedindo esmola. Lembrava-se da primeira vez que fora preso, em uma época na qual não era pai, nem tinha a família para criar. Era um irresponsável, que queria fazer as coisas da sua maneira e pensava que poderia afrontar a vida sem consequências. Todavia, agora que sentia o amor dos que contavam com seus exemplos, que se fizera responsável por outras criaturas e era querido com um carinho verdadeiro, sentia que estava perdendo muito mais que poderia ter ganho com as práticas delituosas. Estão vendo, meus filhos? Benedito está se abrindo para uma conscientização completa sobre os deveres de um chefe de família. As vibrações luminosas que partem de sua mente e do seu coração são tão intensas,
que vencem a atmosfera densa deste cárcere e podem ser captadas por espíritos amigos, que estarão se empenhando em ajudar o esforço de Joana para apressar-lhe a libertação, liberdade essa que deverá vir no tempo justo, visando a cristalização dos ensinamentos, marcando seu espírito para sempre com o selo do dever, depurando-o no cadinho do sofrimento. Benedito é um doente que está em processo de tratamento eficaz, aceitando a medicação representada pela restrição dos direitos como alguém que aproveita a dificuldade para crescer com ela. Se, quando deixar essa cadeia, cumprir com estas palavras tão sinceras, se não se permitir voltar à desonestidade, se procurar o irmão lesado para desculpar-se, certamente contará com o merecimento que o autorize a permanecer neste mundo. Todos os espíritos do grupo identificaram as emanações luminescentes que brotavam do pobre preso e, unindo-se às expressões de sinceridade que emitia, juntaram a dele as próprias orações, avalizando a solicitação de socorro e amparo aos céus, que certamente responderia em favor de um Benedito melhorado, graças à aceitação de suas culpas, ao remorso pelos atos praticados e ao arrependimento a que chegara, propiciado pelo carinho semeado pelos seus entes mais queridos em um pobre pedaço de papel. Ao redor, a escuridão física e moral campeava, inalterada. Mas no coração do pobre Benedito luzia a esperança de uma nova vida, como um possível integrante da nova humanidade, que seria composta não de seres purificados, mas, ao contrário, de espíritos desejosos de melhoria, a partir do reconhecimento dos próprios equívocos e do esforço na reedificação da existência. Naquele lugar não havia mais ninguém em cujo coração esse tipo de reação se encontrasse tão patente e verdadeiro. Somente Benedito poderia ser enquadrado no conceito de arrependimento efetivo a lhe permitir o direito de aqui permanecer, como um aluno preparado para as lições que a terra forneceria aos que haviam se empenhado na mudança e que, por isso, conseguido a própria salvação. Deixando aquele ambiente de dor e aprendizado, Bezerra os salvou com o grupo, agora levando-os a outra parte da cidade onde, segundo suas palavras, poderiam encontrar outros exemplos de arrependidos verdadeiros. Iam na direção de um dos hospitais existentes na comunidade. 33 doentes do corpo e enfermos da alma. A chegada do grupo ao hospital foi rápida. Todavia, diferentemente do cárcere, o ambiente vibratório era muito distinto. Trabalho em todas as direções e nos dois lados da vida. Naturalmente que a presença do Dr. Bezerra naquela casa de esperança era motivo de alegria para todos, especialmente aos dirigentes desencarnados da instituição, previamente informados da chegada do grupo de estudos que o acompanhava. Para ganharem tempo aproveitando os minutos, após as rápidas saudações entre todos, foram deixados à vontade pelos anfitriões. Tomando a palavra, explicou Bezerra, observem, meus filhos, que aqui, as vibrações favoráveis tornarão menos penosa nossa pesquisa uma vez que, quando se defrontam com o sofrimento na área da saúde física, em geral, as pessoas se tornam mais inclinadas aos estados introspectivos. Quando a dor visita a carne, fazendo cada um recordar-se de que não passa de singelo passageiro do ônibus da vida, as reflexões naturalmente explodem nos pensamentos. Aqui, isolados em leitos ou convivendo com diversas dores simultâneas, não lhes falta tempo para fazer aquilo que em outras condições orgânicas, geralmente, não gostam muito, pensar. Encaminhou-se com o grupo, então, para o corredor principal daquele vasto nosocômio. Aproveitando a oportunidade, Adelino comentou, desejando facilitar o aprendizado dos encarnados que, interessados, obteriam importantes informações, quando de minhas experiências nesta área, querido doutor, sempre me admirei do poder da enfermidade para abrir a mente e o coração a novas ideias, como se a dor fosse o bisturi da fé. Não resta dúvida, meus filhos, que a dor é uma importante aliada dos seres humanos como ferramenta por eles mesmos manipulada, uma vez que das suas atitudes decorrem as necessárias consequências e, por isso, as dores são sempre escolhas evolutivas. Mesmo quando a alma solicite para acelerar seu crescimento através de provas variadas,
são alavancas a serviço da vontade ou do desejo do próprio interessado. No entanto, observaremos sempre uma coisa interessante: quanto mais grave é o estado ou problema, mais profunda costuma ser a entrega do enfermo aos estados de arrependimento. Doentes existem que, estagiando neste hospital por motivos banais, perdem a oportunidade de meditar na transitoriedade da vida e na leviandade de suas condutas porque não se sentem ameaçados, naquele momento, pela possibilidade da morte. Então, almeja tão somente o regresso às suas moradias o mais rápido possível, para que continuem levando o mesmo estilo de vida de antes. Mas quando a dor se torna incisiva, quando as causas geram efeitos danosos através de incômodos mais terríveis, cada encarnado é levado a aprofundar-se no raciocínio do porquê daquele estado e qual a sua efetiva participação naquele evento. O isolamento hospitalar, a dependência da ajuda alheia, a convivência com outros doentes, a visão de outros sofrimentos quase totalmente desconhecidos da maioria, fora daqui, facilita aos que caíram no estado de isolamento meditativo que procurem abrir-se para Deus através da prece pessoalmente realizada ou solicitada como intercessão de terceiros a seu benefício pessoal. A ausência de familiares às suas ordens, com a respectiva falta que lhes faz aquela companhia que nunca valorizara, a dependência emocional e material para as mínimas coisas e necessidades fustigam o orgulho, a arrogância, despertando o sentimento de solidariedade e admiração pelas pequenas coisas. O medo da morte como um ponto final de seu período na Terra, a perda dos bens que juntaram com avidez e egoísmo, sentindo-os esvaírem-se pelos dedos, a derrocada de seus negócios, o fim de seus planos mirabolantes, a dúvida sobre o destino desconhecido, a falta de vivência espiritual ou de conhecimentos que os ajudem a encontrar calma. Tudo isso e muito mais vai esculpindo a alma no silêncio das horas vividas em um leito hospitalar. Todos acompanhavam a palavra inspirada daquele que conhecia profundamente os efeitos benéficos de tais circunstâncias na vida das criaturas. Então, meus filhos, surpreendem-nos as orações aflitas nascidas no pensamento de homens indiferentes, de mulheres amesquinhadas pela superficialidade, de pessoas sem qualquer ligação com Deus. A maioria dessas preces, é verdade, fruto do medo, das angústias e do receio do desconhecido. No entanto, muitas vezes divisamos a dor física a desatar a dor da consciência e, nas manifestações de fervoroso arrependimento, aqueles que começam a despertar para um outro tipo de entendimento se beneficiarão tanto pela certeza da despedida que se acerca quanto pela convicção de que nunca vão morrer, o que faz os diques do remorso darem vazão ao rio de lágrimas da culpa que lavam o espírito, ao menos no sentido de aliviar o peso da consciência no regresso à vida indestrutível e verdadeira. Todos sabem que precisarão assumir seus delitos e superar suas faltas de forma que suas experiências em um leito hospitalar, para os que saibam aproveitar os conselhos da dor e do silêncio, da solidão e da necessidade, são advertências celestes para que não se perca mais tempo. Dirigindo-se ao interior de um quarto coletivo, Bezerra indicou aos alunos que o seguiam, neste ambiente. Perceberão que vários seres estarão usando a oração de alguma forma e, se não estiverem atentos, poderão imaginar que são todos convertidos aos novos rumos. No entanto, se é normal que a debilidade física faça os lobos guardarem as garras, amoitando-se nas tocas, isso não quer dizer que eles deixaram de ser lobos. Daí deveremos observar, com objetividade, o estado de vibrações ligadas ao arrependimento verdadeiro. Não somente aquele que faz todos desejarem vencer os obstáculos e regressar às suas vidas, porque não há nenhum dos internados em um hospital que não sonhe em retomar suas atividades cotidianas. Todos querem sarar e se confessam a Deus como anjos injustiçados à espera do socorro do Pai. No entanto, não será muito grande o número dos que desejarão superar seus estágios inferiores com a autenticidade daqueles que aceitaram a beleza da lição. Abeiraram-se, então, do primeiro doente, observem seus pensamentos, disse o médico amigo antes de acionar avançado aparelho representado por uma maleável tela que, flutuando à frente do acamado, facilitaria a visualização do conteúdo de suas ideias. Alberto,
Meu filho, diga-nos o que sua visão observa ao redor de nosso primeiro irmãozinho. Procurando corresponder à expectativa do professor e de seus amigos de lição, o médium fixou-se atentamente sobre o encarnado que, em vão, tentava dormir. Observo, doutor, que este irmão vive um intenso conflito mental. Parece misturar as palavras de uma oração com os pensamentos confusos, como se estivesse falando e respondendo ao mesmo tempo. Escuto o que diz: meu pai amado, tire-me daqui. Preciso voltar para casa porque tenho quem necessite de mim. No entanto, logo depois, exclama: que será que aconteceu com Francisca, a maldita que não veio me ver mais uma vez? Será que já não arrumou outro? Enquanto estou na pior, deve estar bem feliz com a minha ausência. Terá que ter uma boa desculpa para me dar quando resolver vir aqui novamente. E depois recomeça: meu Deus, veja como sou infeliz. Já não bastam minhas dores? O que fiz para merecer os tormentos da traição dentro da própria casa? Sou um desgraçado. Mas a infeliz há de me pagar, vai ver só. Acenando com a cabeça, Bezerra concluiu a observação, estendendo a tela sobre a cabeça do doente para facilitar a visualização para todos do grupo. Vejam as imagens do condensador de pensamentos. Trata-se de um irmão fustigado pelo ciúme atroz, que o tem perseguido como fantasma a rodar-lhe a casa mental, encaminhando-o ao sanatório. Todavia, acompliciando-se nessa teia de perseguições, nosso doente se afinizou com espíritos inferiores com tal precisão, que reage às ideias que lhe sugerem sem qualquer oposição do pensamento lógico. Sua esposa está à frente das responsabilidades do lar, precisando acolher os 3 filhos pequenos que exigem dela atenção e cuidados. Mas o marido não reflexiona a respeito dos compromissos da companheira, ainda mais assoberbada com a sua ausência. Desajustando o centro mental e, na falta de maturidade afetiva, envenenou-se de tal forma com tais suposições que, como consequência, destrambelhou o fígado com os dardos agressivos de pensamentos e sentimentos aflitos, assimilando ainda mais as emissões tóxicas das entidades que se conjugaram à sua leviandade. Não sabem o que é orar de maneira verdadeira e mesmo quando, como agora, poderia meditar mais profundamente, seus pedidos de ajuda são entremeados pelo controle mental dos sócios desencarnados, que continuam a puxar as cordinhas do pensamento fazendo com que mescle os pedidos de socorro ao juízo condenatório e ideias agressivas contra a esposa, mulher que o vem tolerando por amor às crianças. Não será aqui que encontraremos o que estamos buscando. Este irmão continua doente e prosseguirá enfermo mesmo que o fígado, à custa de tratamento e remédio, se recomponha, o que será muito improvável que aconteça, infelizmente. Deixando aquele leito, caminharam para o seguinte, onde outro homem idoso dormia um sono agitado. Chamando Dalva, Bezerra fez o mesmo pedido que fizera antes a Alberto. Bem, doutor, o que consigo observar é que este irmão está lutando em vão para sair do corpo físico, angustiado pela preocupação com alguma coisa que se passa longe daqui. Esta dificuldade é motivada pelo medo gerado no doente porque, ao lado do leito, há um espectro negro que o apavora, fazendo-o regressar à fortaleza física como alguém que retorna à trincheira assim que vislumbra o inimigo a espreitá-lo. Muito bem, Dalva, isso mesmo. Vamos avaliar o motivo desse comportamento. Estendendo novamente a tela sobre o tronco do agitado ancião, ela imediatamente iluminou-se com a cena que se desdobrava. Vejam só o que se passa neste caso. O nosso amigo está agoniado com o destino dos bens que juntou, mas que, agora, jazem longe de seu controle. Vivendo para a vida material e tendo nela o foco de suas preocupações durante todo o seu transcurso, está impedido de fiscalizar seu patrimônio porque a doença o afastou do controle do cofre. Sofre com a perspectiva de ver diminuídos os ganhos, de não obter as poupudas remunerações dos que tomaram empréstimos de suas mãos e que, neste momento, segundo imagina o pobre homem, estariam se locupletando às suas custas, sem efetivarem as quitações a que se comprometeram. Por não confiar em ninguém,
Adotou a vida solitária de quem só se relaciona com quem está em idêntico padrão de vida. Só que, agora, sem afetos mais dedicados, percebeu-se no centro de terrível armadilha. O espectro sombrio que o ronda é composto dos inúmeros espíritos vingadores, aqueles que foram por ele muito prejudicados, que deixaram a terra prometendo vingança, e dos outros companheiros avarentos que o inspiram na sovinice desmedida, desequilibrando sua lucidez. Nosso amigo, infelizmente, está perdendo a oportunidade de aprender com a doença a meditar no que o espera. Não conseguirá sair deste hospital a não ser para ver levarem seu corpo a um necrotério. No entanto, isso só vai tornar mais desesperadora a situação, uma vez que se recusará a deixar o envoltório físico e, para ocultar-se dos perseguidores, ver-se-á obrigado a se esconder em um organismo apodrecido ou precisará encará-los. Não encontraremos aqui, também, o arrependimento que buscamos. Observando do outro lado um dos doentes no qual a visão espiritual identificava um halo de luzes, Bezerra levou o grupo até a sua cama. Observem este irmão. O que você consegue divisar, Cornélia? Bem, Dr. Bezerra, observo em profunda oração. Está pensando na dor que o conduziu ao leito. Está dizendo, meu pai, você sabe que meu sofrimento existe e que fiz por merecê-lo. Sempre abusei da comida e da bebida e agora estou pagando o preço por isso. Ajude-me a sair desta, Senhor. Tenho sido um bom filho de Deus. Cumpro meus deveres na igreja e pago o dízimo de tudo quanto recebo. O próprio pastor me admira pela fidelidade aos cultos e já foi até minha casa por 2 vezes, almoçar com minha família. Valha-me, Senhor. Estou seguro de que o sangue de Jesus tem poder. Prometo que, saindo daqui, vou controlar a boca para que meu colesterol não me traia novamente. Realizando o mesmo procedimento já adotado nos anteriores, Bezerra abriu a tela flexível sobre o doente que orava com a unção dos crentes e perguntou: este irmão está envolto por um halo de luzes e realiza uma oração na qual reconhece seus desajustes e faltas como a origem deste problema físico. Para vocês, ele demonstra estar vibrando no padrão do arrependimento que buscamos. Apesar das emissões luminosas à sua volta, todos foram unânimes em negar que ele estivesse nas condições procuradas. Parece que seu estado interior não se encontra vinculado à modificação mais profunda. Observem a tela. Vemos que nosso companheiro tem uma vida boa, agradável e sem maiores dificuldades graças à fé que o sustenta. Frequentador de igreja, conseguiu agregar-se aos que oferem as vantagens materiais da prática religiosa e, com a justificativa de ser fiel a Deus, granjeando-lhe os favores para as facilidades do mundo, passou a comer e desfrutar da vida, ajuntando recursos na área do conforto que se lhe depositaram nas artérias, comprometendo o funcionamento do coração. Motivado apenas pela palavra bíblica e adepto de uma fé sem obras, tem um negócio comercial que serve à instituição religiosa e sua clientela é composta, em sua maioria, dos outros fiéis, fazendo com que esteja constantemente dependendo do culto na defesa de seus equívocos para a manutenção de seus ganhos. É vida fácil, com a abundância do garfo e do conforto, contaminou-se no egoísmo e na indiferença para com os sofrimentos do mundo. Acostumou-se a pedir coisas a Deus baseando-se nas doações feitas à igreja, mesmo quando reconhece sua culpa pelas condições deterioradas em que seu corpo se apresenta. É um irmão como outro qualquer, vivendo pelos padrões da maioria para a qual a fé é apenas um meio para se conquistar o reino do mundo. Tem um sentimento sincero e acredita em Deus, o que o faz rodear-se dessas claras emanações. Teve uma vida sem crimes graves, mas sua fé não o transforma nem o qualifica para representar o arrependimento que estamos procurando. Nosso irmão não é mau, como grande parte dos religiosos de todos os tipos em todas as religiões. Mas é um profissional da crença, vivendo envolvido por interesses e vantagens almejadas, não se aprofundando no verdadeiro amor de Jesus pela miséria dos seus semelhantes, o que o faria menos obeso ao dividir alimentos, menos amolecido por exercitar-se no amparo aos doentes, menos acomodado por exercer a compaixão perante os irmãos de humanidade.
Ao redor, outros doentes adormecidos não apresentavam condições de avaliação, ausentes que se encontravam graças à libertação do sono do corpo físico. Mudaram de quarto para que a experiência prosseguisse. Com sobeja